Bom dia, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Nós vamos falar sobre o tema os males que nos destroem. São muitos os males, mas vamos destacar alguns daqueles que são mencionados na palavra de Deus, os quais têm destruído muitas pessoas, têm acabado com a vida de muitas pessoas. Nós vamos buscar como base aqui na vida do Jonas. Jonas foi convidado por Deus ou foi ordenado por Deus a pregar a cidade de Nínive. E ele deixou de ir e pegou o navio para Tarsis, direção oposta, porque ele não queria obedecer ao Senhor. O que estava no coração do Jonas? Ele sabia que se ele fosse lá e pregasse, e o povo de Nínive se arrependesse dos seus pecados e se voltasse para o Senhor, Deus perdoaria a cidade. Então ele tentou evitar isso porque ele não gostava dos ninivitas. No entanto, o Senhor o fez ir. Jonas então entrou na cidade, pregou e a cidade converteu do presidente ou do governador, ou melhor dizendo, do rei até o mais simples personagem. E o rei ordenou que até os animais mostrassem arrependimento diante do Senhor. E desta forma, Jonas ficou muito enfurecido porque Deus compadeceu de toda a população da cidade de Nínive e não a destruiu. Diante desse fato, Jonas orou ao Senhor e disse: peço-te, ó Senhor, tire minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Ao que Deus lhe respondeu: é razoável essa tua ira? Por que você está irado? É razoável isso? Jonas mais tarde vai responder ao Senhor assim: é razoável até a minha morte. A questão séria, querido, que muitas das vezes nós permitimos que o mal entre em nosso coração e guardamos aquilo. E nós queremos exemplificar isso através de outros personagens bíblicos para que você perceba, se porventura um desses males estiver enraizado no seu coração, você tem que arrancar e jogar fora, porque isso pode levá-lo à morte. Então preste atenção. A palavra do Senhor nos mostra que a cobiça é um pecado, é um ato terrível que cresce dentro do nosso coração, desenvolve, cria raiz, dá uma planta forte e ela produz frutos terríveis. E a cobiça é encontrada na vida de um personagem bíblico lá entre os samaritanos. Filipe foi para Samaria pregar o evangelho e lá converteram várias pessoas. Logo depois, a igreja em Jerusalém ordena que Pedro e João vão até lá para dar um suporte. Quando eles chegam lá, ele percebeu que todos os que haviam se convertido ao Senhor Jesus não haviam ainda recebido o Espírito Santo, porque nessa época o Espírito Santo não tinha sido revelado a todas as pessoas. Então estava sendo demonstrado isso passo a passo. Então João e Pedro, ou Pedro e João, impuseram as mãos sobre aqueles novos convertidos, orou e o Espírito Santo desceu sobre eles. Simão, um personagem da região muito rico, percebendo o poder que Pedro e João tinham e o qual foi demonstrado com a imposição de mãos, ele ofereceu dinheiro para comprar o poder. Cobiçou o que ele não tinha. Ele podia adquirir esse mesmo poder se ele tivesse se convertido ao Senhor Jesus, e assim Pedro e João orariam sobre ele e ele receberia o Espírito Santo de graça, sem pagar nada. Mas ele quis comprar. E por que ele quis comprar? Porque ele cobiçou aquele poder. E isso trouxe a ele uma maldição. Porque Pedro voltou-se para ele e disse: seja destruído você e todo o seu dinheiro. Uma palavra dura, mas que se cumpriu na vida de Simão. Nós temos outro personagem na Bíblia que tem um comportamento muito triste, que é encontrado também no coração de muitas pessoas: desonestidade. A igreja de Jerusalém estava iniciando com toda a sua força, com todo o seu vigor, logo após a descida do Espírito Santo, quando de repente os membros da igreja começaram a perceber que havia muitos novos convertidos e eles estavam aglomerando no templo, na expectativa da volta de Cristo imediata.
Então todos vendiam suas propriedades e iam para lá para ouvir a palavra de Deus e se aperfeiçoarem. Mas nesse inteirinho, Ananias e Safira venderam a sua propriedade. E quando eles venderam a propriedade, eles pensaram consigo mesmo: é muito dinheiro, vamos ficar com um pouco e levar só um pouco. E quando eles chegaram na presença de Pedro, apresentaram só uma quantidade, não total. Ao que Pedro ordenou imediatamente a eles esta palavra: Ananias e Safira, vocês cometeram um pecado contra o Espírito Santo, pois mentiram ao Espírito Santo, vendendo a propriedade. Ela não era de vocês, mas porque vocês fizeram isso, agora vocês vão morrer. Eis aí quem vai enterrar vocês. No mesmo instante, morreu Ananias, morreu Safira, e ambos foram enterrados. Aqui nós temos então a desonestidade pode conduzir você à morte. Temos também o ódio. O ódio foi plantado no coração de Absalão. Absalão tinha uma irmã que ele amava muito, e ele era filho de Davi, o rei Davi, e ele tinha muitos meios irmãos, porque Davi tinha várias esposas. E um dia, um dos seus irmãos, que era meio irmão dele, estuprou a sua irmã. E ela encontrou ali sangrando e toda machucada. Ele ficou muito irado, armou uma arapuca, trouxe os seus irmãos e matou este que havia estuprado a sua irmã. Posteriormente, ele levantou uma rebelião contra o seu próprio pai, e isto lhe custou a vida, porque o ódio nunca saiu do seu coração. Então preste atenção, guardar ódio no coração pode te conduzir à morte. Isso é um mal que você tem que tirar, arrancar isso do seu coração. O orgulho. Orgulho é um outro mal terrível que pode invadir o coração do ser humano, dominá-lo e fazer com que ele perca a razão ou a noção do perigo em relação às coisas divinas, sagradas. Houve um rei na Babilônia chamado Belsazar. Ele certo dia promoveu um banquete no seu castelo. E ele se alegrou tanto com tudo que estava vendo, os seus oficiais, as suas concubinas e todo o seu povo ali festejando diante dele, que o orgulho subiu na cabeça dele. Achou-se o dono do mundo e o senhor da razão. Então ele pediu para que fosse trazido do templo do seu Deus os objetos santificados ao Deus vivo, Deus poderoso, que fora tomado por Nabucodonosor no templo de Jerusalém, e trouxesse esses utensílios e os usasse no seu culto de orgia. Assim ele profanou o que era santo. Naquele mesmo momento o Senhor escreveu a sua sentença na parede, e naquela mesma noite Belsazar pagou com a vida. Então o orgulho pode levar o homem à morte. Tenha cuidado com isso. Não permita que o orgulho penetre o seu coração e assente e faça casa. Expulse-o da sua vida. Seja humilde perante Deus. Para que nós cheguemos aqui a um ponto mais importante, quero chamar a sua atenção para o egoísmo. Egoísmo é uma coisa terrível. Quantas pessoas são egoístas? Desde a nossa tenridade nós temos essa tendência ao egoísmo. E aqui nós vamos mostrar a você algo que você não deve de forma alguma de permitir que fique no seu coração. Um indivíduo que mostrou esse egoísmo muito grande, muito profundo, foi o Judas. O Judas, ele andou com Jesus 3 anos, mas nunca ouviu a palavra do Senhor. Ao contrário, permitiu que o egocentrismo da sua própria alma o conduzisse a um pensamento terrível: vender o seu Senhor. O traiu e assim pagou com a sua própria vida. Como você vê, cobiça, desonestidade, ódio, orgulho, egoísmo não devem fazer parte da vida de alguém que pretende alcançar o coração e as bênçãos de Deus, tá? Evite essas coisas, porque isso não faz bem para ninguém e pode conduzir você à morte. Vamos orar. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço que o Senhor torne esta palavra abençoadora na vida dos ouvintes, hoje e para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém.